Não, a ideia que eu vou falar sábado é muito parecido com aquele negócio da igreja presbiteriana, né? Que é uma coisa que eu estou preparando talvez para o doutorado, que é, hoje em dia tem uma briga muito grande rolando, e a gente sabe disso, entre o criacionismo e o evolucionismo, né? E já não é de hoje, já tem pelo menos uns 500 anos, ou menos 400, que há uma briga grande entre a fé e a religião, e a ciência, né? Existe essa disputa, e que hoje tem a cara de criacionismo e evolucionismo, né? Então, o que eu tenho pesquisado, buscado entender um pouco mais, a partir de uma aula de um professor meu, é primeiro entender da onde que vem essa briga, por que da briga, o que aconteceu na história da humanidade que num dado momento o conhecimento chamado científico se volta contra a religião. E a religião, então, parece que se torna acuada. Primeiro, acuada. Segundo, buscando sempre na tradição, em alguma forma de tradição, um respaldo como defesa. E a ciência sempre dizendo, nós somos o avanço, a modernidade, o que aponta para o futuro. E a religião apontando para o passado, né? Então, estudando alguns caras aí, muitos, né? Fazendo uma série de leituras, buscando entender no meio do que os caras estão escrevendo, o que eles estão querendo dizer, qual é o enfoque deles, entender a briga, né? Então, a coisa começa a ganhar uma certa briga lá na Grécia. São os gregos que começam a fazer essa discussão. Por quê? A Grécia tem uma ideia, o pensamento grego, a língua grega, tem uma ideia de que tudo que existe faz parte do que eles chamavam de physis, que a gente chama física. Tudo que existe. E existir para os gregos não é o que a gente vê ou o que é percebido pelos sentidos. Tudo que existe é tudo que é. Então, no caso, os deuses gregos, Zeus, Apolo, Dionísio, são alguma coisa. Portanto, eles pertencem à physis. Eles são conhecidos, eles são possíveis na physis grega, que é tudo o que é. Os hebreus, que é a nossa tradição judaico-cristã, os hebreus não têm o conceito de physis, nem de natureza. Não tem conceito nenhum. Eles têm o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles têm o conceito de criação. E Deus não é parte da criação. Deus está fora da criação. Então alguém fora da criação criou algo absolutamente diferente dele. Então Deus, que não é matéria e não é do campo do conhecimento não é do campo da física, ele cria a física. Nos gregos não. Então, por exemplo, tem um deus grego que chama Cronos. O que é Cronos? É tempo. Então, o tempo pertence à physis. E ao mesmo tempo, o tempo é um deus. E isso tudo fica embolado. Entende a jogada? Aí acontece que Platão começa a fazer uma crítica muito séria a esse comportamento, a esse entendimento dos deuses que explicam tudo o que acontece com os homens. Ele fala, não pode ser assim. Tem que ter, o homem tem que ter, não é essa palavra, mas tem que ter uma autonomia. A República de Platão, então, é uma discussão que Platão está fazendo sobre a possibilidade de você buscar uma vida justa sem a recorrência aos mitos dos deuses. Ou seja, apenas por uma organização social de um certo tipo que ele propõe, a vida ser organizada sem você ficar o tempo todo pensando em Cronos, em Zeus, em Apolos, em Dionísio, em
em era. Ele fala, não, a gente tem que fazer uma coisa melhor. Ali começa um embate entre a physis e o mitos, entre a explicação da existência apenas pelas coisas naturais, que a gente vai chamar, e os relatos dos deuses. Eles separam um pouco. Mas nos hebreus, estão falando isso 500 anos antes de Cristo, nos hebreus não tem isso, está tudo resolvido. Porque Deus criou o mundo, pôs o homem, e o homem então agora tem que se resolver, sem nenhuma explicação. Só que quando Platão faz essa elaboração, ele diz o seguinte, porque o grande problema do Platão é o seguinte, tudo que é possível ser conhecido é porque é estável. O que não é estável não é conhecido, porque hoje, por exemplo, uma flor hoje é, mas amanhã ela murcha, deixa de ser. Então eu não consigo conhecer a flor, porque amanhã ela deixou de ser, ela não existe mais. Então como que eu vou conhecer algo que é, mas depois não é? Eu preciso de conhecer, eu preciso saber o que é. É o que a gente chama de essência. Né? Qual é a essência da Mônica? Essencialmente a Mônica é uma pessoa boa. Por quê? Porque sempre que eu vou falar com a Mônica, ela é uma pessoa boa. Ela é boa. Então tem um monte de coisa que muda na Mônica. Ela pode pintar o cabelo, ela pode engordar, emagrecer, ficar mais velha, mas a essência da Mônica é ser uma pessoa boa. Então é isso que Platão quer buscar. A essência das coisas, o que não muda nas coisas. Ele então cria um negócio chamado mundo das ideias. Ele fala, nós vivemos no mundo físico. Hoje a Mônica está aqui, amanhã ela morreu. Mas existe uma mulher ideal, por isso que vem a palavra ideal, no mundo das ideias, que não muda, porque a Mônica muda. Mas vai ter uma outra mulher que é mulher. Então mulher não muda, o que muda é a Mônica. Então existe a ideia de mulher, a ideia de homem, a ideia de cavalo, a ideia das coisas, imutável, e a coisa aqui no mundo. Né? Bom, quando vem o cristianismo, o que acontece é que as ideias dos hebreus, de um Deus transcendente, imutável, se passa a conhecer e a se misturar com a ideia grega. E aquilo que era ideia, mundo imutável, começa aos poucos a ser chamado de Deus. O Deus dos hebreus se confunde com a ideia grega de Platão e começa a formar a filosofia da religião e começa a misturar o conhecimento grego de uma série de coisas com o conhecimento hebreu. Então Deus é o ser dos seres, a coisa imutável, incorruptível e tudo. Mas essas premissas não são bíblicas necessariamente, elas são gregas. E isso acontece principalmente a partir de Santo Agostinho, no ano 400. E aí a gente pode fazer um monte de crítica, ou Agostinho fez... Não, ele foi um gênio fazendo isso. Porque os cristãos nos primeiros 400 anos, ou seja, desde Cristo até Agostinho, eles eram perseguidos principalmente porque eles não tinham... Era uma religião de pobre e não tinha nenhum fundamento filosófico. Era uma coisa banal. Porque o que os cristãos faziam era isso que a gente faz aqui. Se reúne, come junto, se diverte, fala de um para o outro como deve viver bem e vamos viver. Isso não é filosofia. O que a gente faz aqui não é filosofia. É um jeito de viver bem, um ajudando o outro. O pensamento grego falava, mas isso não é nada, isso é idiotice. Os grandes cristãos começavam a falar, bom, mas a gente está sendo perseguido, está sendo morto, está sendo mal entendido, porque a gente não faz filosofia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer filosofia? Vamos juntar o pensamento que a gente tem com o pensamento grego e mostrar que a gente também pode fazer filosofia? Vamos. Aí Agostinho vai e elabora isso. E aí o cristianismo se torna a religião oficial. Se torna o centro do mundo. E para de ser perseguido. Então o que ele faz é genial. Não é que ele desgastou a nossa fé. Não, ele deu uma saída, porque chega de morrer, 400 anos sendo caçado que nem bicho na rua, chega, vamos resolver a nossa vida. Resolveu. Só que isso causou um problema. Misturou filosofia
pensamento científico com a religião cristã. Isso perdura do ano 400, mais ou menos, um pouquinho para baixo, até o ano de 1500, quando vem Lutero. Aí a gente vem a Reforma Protestante. Lutero, no meu entendimento, ele não simplesmente ele divide a igreja, quanto ele causa alguns problemas no Ocidente. Por quê? Porque no pensamento grego, que vinha sendo cristão, Deus é um, mas Deus é a verdade. E a verdade é uma. Tudo está confuso. Lá dentro do mundo das ideias, no mundo de Deus, o bem, o belo, o justo e o verdadeiro é a mesma coisa. Você pode mudar. Falar o bem é belo, o belo é justo, o justo é verdadeiro, a verdade é una. E você faz todo esse jogo e fala, isso é Deus. Mas quando Lutero pega aquelas 95 teses e gruda na parede, ele está dizendo o seguinte: o Papa, a Igreja, Roma não está falando a verdade. Quem está falando a verdade agora sou eu. Qual é a verdade? Não pode cobrar indulgência. A salvação não é por indulgência, é por fé. Ele põe dúvida na verdade. Portanto, ele rompe com essa estrutura, com essa cosmologia que vinha já há 900 anos, 1100 anos, de uma estrutura única, que todo o Ocidente acreditava. Ele racha a estrutura e põe dúvida na verdade. Ele duvida da verdade. Porque a verdade quem falava era o Papa, e o clero, e a igreja. Ele fala, não, quem fala a verdade sou eu. E começa uma série de transformações no Ocidente a partir daí, onde o mundo começa a se fragmentar. Então nós temos em Descartes fala o seguinte: eu penso, eu existo. Os antigos falavam o seguinte: eu existo porque Deus me deu a vida. Descartes já fala, por eu pensar, eu, Marcos, ao pensar, falo, opa, existo. Os antigos não podiam falar isso, porque eles tinham que falar, eu só existo em Deus. Então ele também dá um segundo golpe. Ele cria o sujeito autônomo, o que a gente vai chamar de subjetividade. Quer dizer, tudo que hoje nós no mundo ocidental pensamos sobre eu quero, eu posso, eu faço, eu decido, eu vou, eu fico, eu compro, eu tenho, o antigo não tinha. Por quê? Porque ele não tinha a concepção do eu individual, ele só tinha a concepção do eu coletivo. Só existia o eu enquanto eu na cidade, enquanto eu grego, enquanto eu católico, enquanto eu romano. Não existia eu Marcos. É a partir de Lutero e a partir de Descartes é que existe o eu Marcos. Eu agora posso dizer, eu abro a Bíblia, leio, entendo e creio. Antigamente não tinha, porque você não podia abrir a Bíblia. Quem explicava era o padre. E o padre não explicava a versão dele, explicava a versão oficial do Papa. Então o teu eu era ligado ao eu da igreja. Você sabe, são rupturas profundas que vão acontecendo. Quando Galileu, na verdade antes, o mundo, o universo, ele era todo esférico. Né? Aristóteles pensava o seguinte: o universo inteiro é uma grande esfera, muito grande, mas finita. E tudo está ali. Por que é a esfera? Porque a esfera é a perfeição. Porque como ela não tem arestas, ela é perfeita. E no centro dessa esfera tem a Terra, que ela é paradinha, e tudo gira em torno da esfera, em torno da Terra. E quem faz tudo isso girar é Deus. Deus é a última esfera, que faz as estrelas girarem, e as estrelas fazem os planetas, e os planetas tal, até que a Terra fique parada. E lá dentro o homem movimenta, com movimento, fica velho, se reproduz, anda, vai e tal. Esses são os movimentos. Mas a Terra tem que estar no centro, parada. É uma cosmovisão. Quando Copérnico fala o seguinte, não, quem está no centro do universo não é a Terra, é o Sol, ele destrói toda essa cosmologia. Só estou mostrando como que o mundo medieval começa a se destruir. Que hoje para a gente é tudo tão natural, mas para eles significa o seguinte: aquilo que me explicaram que eu tenho fé, que tudo é organizado daquele jeito, já não funciona mais. A Terra não está no centro do universo, é o Sol.
A igreja não fala a verdade, quem pode falar a verdade é o indivíduo, porque o justo viverá da fé. Eu penso, eu existo. Isso começa a desmoronar toda uma concepção ocidental de ligação entre a ciência, a cosmologia e a fé. E começa a romper isso aí. Galileu fala o seguinte: uma coisa é a fé e a salvação das almas, que é coisa da igreja, eu não me meto. Outra coisa é a ciência, mas é a igreja que não se meta com a ciência. Por isso que ele foi torturado. Por quê? Porque estava falando uma heresia muito profunda. Porque antes tudo saía do Papa. Agora ele fala: a ciência cuido eu, a salvação cuide você. Ele cria mais uma fenda. Ele fala: tem a verdade da ciência e tem a verdade da religião. Quando Darwin então vem e fala que o homem veio do macaco, não é isso que ele fala, mas ele fala da evolução das espécies, não é? Mas no populacho o homem veio do macaco, ele está falando uma coisa muito séria, porque, como eu falei para vocês, o ser é o que é. Então, o homem é animal racional, isso ele é. Eu posso morrer, mas o homem continua animal racional. Mas quando Darwin fala o seguinte: o homem veio do macaco, ele está dizendo que o ser não é. Vocês entendem essa? Ele está dizendo o seguinte: o homem. O ser não é ser homem? Isso. Quando ele fala o homem veio do macaco, ele quer dizer o seguinte: o ser era macaco, agora deixou de ser macaco, virou homem. Então o ser, que era coisa estável, nem isso é estável. Porque o ser muda. Portanto, o ser deixa de ser. Porque ele era macaco, virou homem. Ele deixa de ser macaco e passa a ser homem. Essa mudança no ser, isso é inaceitável. Porque se eu mudo o ser, quem diz que Deus não muda? Porque Deus é. Mas se todos os seres mudam, a ameba vira bactéria, bactéria vira peixe, o peixe vira cobra, cobra vira macaco, macaco vira homem, então quem diz que lá em cima Deus não deixa de ser também? Darwin chegou nesse ponto? Não chegou, mas quando ele muda ele fala que a possibilidade do ser é deixar de ser, ele muda toda a estrutura de pensamento. Ele mudando essa pecinha, ele rompe com toda a estrutura. Ele desarticula a possibilidade de você dizer o ser é. Não, agora o ser não é, porque o ser... Pode não ser. Pode não ser. Ele pode vir a ser. Porque hoje... Aí você pergunta, o homem veio do macaco, mas o homem se tornará o quê? Você já não tem mais certeza de que daqui 100 mil anos você olha para o homem e diz, ele é um homem, porque ele já não é, porque ele mudou. Agora, o que ele vai ser? Não sei. Porque não está definido. Então ele rompe com uma estrutura que é chamada cadeia do ser, que a cosmologia também cria. Então, a modernidade vem rachando, primeiro com a verdade, depois com a cosmologia, depois com o ser, depois com a existência, eu penso, eu existo. Tudo isso foi sendo destruído. E ao mesmo tempo, toda a explicação religiosa que estava misturada com a explicação científica foi perdendo força. E a explicação científica ficou cada vez mais fragmentada. E a explicação religiosa passou cada vez menos explicar o mundo. O mundo já não era mais explicado pela cadeia do ser, nem pela Terra no centro, nem pelas esferas. Aí vem Copérnico, que tira. Depois vem Kepler, diz que a Terra não gira esfericamente, gira por elipse. Bom, então não gira perfeitamente. Tem outra implicação. Newton fala, não é Deus que gira as esferas. Quem gira as esferas é a lei da gravidade universal. Já não é mais alguém girando as esferas do universo. Aí vem Giordano Bruno e fala o seguinte, o universo é infinito. Putz, isso daí causou, ele morreu na fogueira por conta disso, porque ele falou que o que era finito virou infinito, portanto não tem fim. E a única coisa que não tem fim é Deus, mas agora o universo também é infinito, então o universo é Deus.
A briga na modernidade é uma briga muito séria. Vem Nietzsche e fala, Deus morreu. O que ele está falando, Deus morreu? Está falando todas as explicações científicas baseadas no credo e nos dogmas religiosos já não funcionam. Portanto, não precisamos mais de Deus para explicar o mundo. Deus morreu. É essa a fala de Nietzsche. Entramos no século XX. E a ciência passa a ter o status de decisão da verdade. A verdade agora já não é mais religiosa, a verdade é científica. Tem que passar pelo crivo da ciência para saber se é verdade ou não. É o que a gente vive hoje. O Fantástico, todo domingo, tem lá o negocinho que você liga e ele fala, agora o IPT vai dizer se o shampoo funciona como deve funcionar. O que ele está dizendo? É a verdade científica que diz se uma coisa é verdadeira ou não. Né? A gente está entulhado disso. Nossos filhos entram na escola, o que eles aprendem? A ciência. Eles não aprendem religião, aprendem a ciência. Por quê? Porque a ciência é verdade, a religião é escolha individual. Mas a ciência, todos têm que passar pela matemática, pela física, química e biologia. Por quê? Porque ela vai dizer para os nossos filhos no que você pode crer e no que não pode crer. O que é verdadeiro e o que é falso. Bom, entramos no século XX e o trabalho agora da filosofia, ela continua a partir de Nietzsche, é um trabalho de desacreditar na própria ciência. Mas não é à toa. Baseado em quê? Na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial marcam uma época em que, como fruto do conhecimento, milhões de pessoas são mortos. Mas a ciência tinha prometido que pelo conhecimento você ia ter felicidade e liberdade. Agora, pela ciência você está tendo morte e destruição. E ainda você teve a Rússia, a União Soviética, que a liberdade foi retirada. Então a filosofia começa um trabalho de perguntar, será que a ciência é a verdade que nós podemos crer? E parte da filosofia começou a dizer, não, não é. E começa um trabalho de destruição da ciência como ponto referencial da verdade. É o que na filosofia nós vivemos hoje. A filosofia já fala, a ciência não fala a verdade. Ela fala uma parte, ela faz uma descrição compatível com os fenômenos. Veja, não está falando mais a verdade. Está falando o seguinte, quando você faz uma explicação científica, alguns cientistas pensam o seguinte, isso que nós estamos descrevendo não é a verdade da coisa, é apenas um modelo teórico que explica razoavelmente a coisa, sem que tenha necessariamente conformidade com ela. Entendeu? O universo não age como nós dizemos que ele age. Ele simplesmente, nós é que precisamos dessas explicações para entender o universo. Mas o universo é independente das nossas explicações. A Terra não gira em torno do Sol por conta de uma lei da gravitação universal. Nós é que precisamos da lei da gravitação para entender como ele gira. Ele gira independente da lei. Tendo ou não tendo lei, ele gira. Porque é uma coisa do universo. Sempre girou, mesmo sem ninguém saber. Sem saber ou sem a matemática. Né? A Terra não aprende matemática para girar em torno do Sol. Ela gira. Então, a ciência já não fala a verdade. Ela faz descrições que nos ajudam a entender as coisas. E ela faz descrições de um certo tipo de fenômeno. Que fenômeno? Os fenômenos da natureza. Ela não explica outras coisas que têm a ver com o bem-estar humano, com a qualidade de vida, com relacionamento e tal. Então, por fim, né, onde que a gente chega? Chega que hoje o conhecimento é absolutamente fragmentado. Uma coisa é a física, outra coisa é biologia, outra coisa é ciência política, outra coisa é sociologia, outra coisa é religião, outra coisa é voodoo, outra coisa é esporte, outra coisa é música. Cada uma dessas coisas... Voodoo. Cada uma dessas coisas explicam ou tentam dar conta de algumas situações e não são melhores nem piores. São simplesmente explicações de uma parte da existência humana. Voodoo é quando o Hamilton for avô. Voodoo. É verdade. Vai demorar, né? Então, o que acontece? A briga entre
ciência e religião, ela perde o sentido, porque já não estamos falando numa briga entre verdades. Porque a ciência não fala a verdade e a religião, entre aspas, não fala a verdade. Ela simplesmente procura explicar áreas da vida absolutamente distintas e que devem estar ali, contidas naquele momento. Por exemplo, a ciência não tem ética. Uma coisa é eu fazer ciência e descobrir a bomba atômica. Fiz um monte de cálculo, cheguei lá na bomba atômica. Se eu fizer isso, explode a bomba atômica. Isso é ciência. Outra coisa é montar a bomba atômica, pôr no avião e soltar. Isso é política. Isso é tecnologia e é política. Aí tem ética. A ciência não tem ética. A ciência simplesmente diz que é possível fazer a bomba atômica. É possível fazer uma bactéria que destrua a vida na Terra em 2 segundos. É verdade. Agora, alguém produzir essa bactéria e soltar a bactéria é problema de tecnologia, política e militar, sei lá. Aí são outras explicações que precisam ser trazidas. E a religião, então, pode coparticipar desse mundo se atendo a um tipo de explicação, a um tipo de conhecimento que não é científico e não colide com a ciência, mas ao mesmo tempo combate com a ciência a favor da vida, da qualidade de existência, da boa convivência entre as pessoas, uma série de outras coisas, e até fazendo ética, porque aí ela pode entrar no campo ético, né? Com a política, com a filosofia, com um monte de coisa, ela pode buscar um campo ético de convivência e da aplicação das tecnologias, das técnicas e dos conhecimentos. Aí sim, mas não mais hoje, como se faz, por exemplo, eu quero fazer ciência a partir da religião. Não dá mais. Por quê? Porque as premissas religiosas não sustentam nenhum conhecimento científico. Então, ficar fazendo discussão entre criacionismo e darwinismo na minha leitura, é uma aberração, porque não tem nenhum conhecimento possível a partir da Bíblia, conhecimento científico, porque a Bíblia não é um livro de ciências. Ela não tem a mínima vontade de ter um conhecimento, desde a origem. Vocês se lembram que eu comecei falando, os hebreus não têm física, os hebreus não têm natureza, isso é coisa de grego. Grego tem física, hebreu não tem, ele não estava preocupado como foi feito o céu, se tem átomo, as discussões dele não era... Deus criou. Hã? Deus criou e ponto. Deus criou e ponto. Como ele fez isso? Não tenho a mínima ideia. Eu só creio que Deus se envolveu nesse negócio. Beleza. Ciência vai falar, beleza, não tem problema nenhum. Mas como que foi isso? Não sei. Esse é o problema da ciência. Eu só acredito que Deus estava lá. Entendeu? Então, mas aí você tem que agora fazer uma discussão do que a religião, qual é o papel da religião dentro de uma sociedade fragmentada, no qual a tua fé é posta em igualdade de condições com qualquer outro conhecimento. A fé já não tem uma posição hierárquica nem em cima nem embaixo, ela é horizontalizada. Por isso que eu tenho falado isso com vocês aqui. Vamos imaginar que o Emmanuel é uma relação horizontal. Que relação horizontal? Na sociedade como um todo. Eu, na minha fé, agora olho de igual para igual com o cientista, com o político, com o esportista, e todas essas coisas se transacionam, sem que a religião determine como que o esporte tem que fazer. Não é isso que nós temos que lidar. O esporte tem que ser desse jeito. Não é problema da religião. Nosso problema é outro. Temos que achar qual é a fronteira do nosso problema. Não podemos ficar entrando no problema alheio, porque não cabe. É mais ou menos por aí. Então, o argumento da ciência contra a religião, pelo que eu entendo, é que a ciência pega a Bíblia e fala assim, bom, não está certo isso que está escrito de que Deus criou o mundo em 7 dias. Não é isso? Um argumento contrariando o que está escrito e que a religião até agora falava, não, o Deus criou o mundo em 7 dias. Quer dizer, é uma coisa
bem específica contra o que está escrito, mas que, na verdade, o argumento é que isso que está escrito não é uma descrição científica, é uma descrição, é um instrumento espiritual, vamos dizer assim, não um tratado científico. Não, um tratado científico. Então, por que entrou essa briga entre Deus criou o mundo em 7 dias e é 7 dias? Porque com esse embate da modernidade, a modernidade vem, Lutero divide a verdade, depois Descartes divide, coloca o sujeito autônomo, depois Galileu divide a ciência e religião, depois Kant cria outra coisa, um monte de gente vai quebrando. O que acontece? O cristianismo, que era medieval ainda, está no meio da briga. Então, lá em 1700, 1800, no meio da briga. Existe uma corrente chamada corrente liberal. Os teólogos liberais estão no meio dessa briga e falando, como que a gente sai dessa? Eles começam a fazer leituras menos rígidas da Bíblia. Leituras que procuram atualizar e contextualizar, eles começam a fazer crítica literária em cima do texto bíblico, começam a fazer buscas arqueológicas, ver que o texto tem algumas tensões internas que a teologia tradicional não resolve mesmo. Bom, quando é por volta de 1900, surge um movimento cristão protestante chamado fundamentalismo. Fundamentalismo, então, diz o seguinte: os liberais tomaram conta do pedaço. Vamos dar um passo atrás e vamos tomar a Bíblia na literalidade do texto. Vamos abandonar essa leitura, vamos dizer, aproximada, poética, alegórica, ou com os defeitos, apontando defeitos, e vamos tomar o texto como se fosse a verdade absoluta e não se discute no texto. A partir daí a gente começa. Aí eles entram em Gênesis. Bom, Darwin está aqui falando, o homem vem de uma evolução das espécies. Mas o texto bíblico diz, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Esse criou significa, a partir do nada ele fez. O homem surgiu. Pum! Então é isso que a gente acredita. Esquece Darwin. Então a briga entre Gênesis, o Gênesis bíblico, e a visão científica do mundo começa com o fundamentalismo, basicamente, né? Quer dizer, naquilo que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque o fundamentalismo toma o texto na literalidade da palavra e a ciência fala, não é isso. A gente já tem fósseis, tem uma série de coisas que diz que houve uma evolução das espécies. Então, a divisão aumenta profundamente aí. Mas o texto em si mesmo, ele não está falando de ciência. Obviamente não está falando de ciência, porque não existe ciência para os hebreus. O único conhecimento possível para os hebreus é o conhecimento de Deus. Não é conhecimento da natureza. Não existe física, não existe natureza. Veja, as palavras nos remetem a lugares. Quando eu falo uma palavra qualquer, ela não tem um significado aleatório na minha cabeça. Ela me aponta possibilidade. Quando eu falo, por exemplo, o hebreu do Velho Testamento não tem a palavra ter. O que significa quando eu não tenho a palavra ter? Eu não posso dizer eu não tenho a palavra ter. Porque eu não tenho. Então eu tenho que dar um jeito de explicar a minha vida sem usar a palavra ter. E aí eu pergunto para você tem um carro? Só que se você não tiver a palavra ter, você não consegue responder isso. Por mais que você entendeu a minha pergunta, você não pode falar nada. Por quê? Porque você não sabe o que. Você não tem o conceito de ter na tua vida. Portanto, ter um carro não é possível. Por quê? Para o hebreu ele não tinha nada. Tudo pertencia a Deus. Ele simplesmente participava da administração dos negócios de Deus. Então a palavra ter não faz parte do dicionário. Então ele não tem casa. O hebreu do Velho Testamento não tem casa, não tem carro, não tem cavalo, não tem mulher, não tem filho, não tem nada. Porque nada lhe pertence.
Isso determina uma postura diante do mundo. Ele não tem pertencimento, tudo é de Deus. Ele simplesmente está organizando a vida. Muda tudo. O ter é nosso. Agora, quando o grego usa a palavra ser, que é grega, não é hebreia, ele está apontando para esse conceito de ser, aquilo que é imutável, aquilo que sempre foi. Deus é. Quando alguém que pensa grego fala Deus é, ele fala é parado, imutável, incorruptível. Daqui 1 trilhão de anos eu olho para Deus e Deus está exatamente no mesmo lugar. O hebreu não tem isso. Não tem o verbo ser nesse sentido da imutabilidade. Portanto, não ter o conceito de física e de natureza faz com que eles não pensem nas coisas da física e da natureza. Em compensação, o grego não tem a palavra criar no sentido Deus criou. Isso não existe para o grego. Por quê? O mundo, o cosmos sempre foi, é eterno. Desde que tempo existe, tudo está aí paradinho, do mesmo jeito. Acontece exatamente do mesmo jeito. Para o hebreu não. Um dia começou e um dia vai acabar. Muda a concepção de tudo. Tem uma expectativa de futuro. Essa expectativa de futuro, de as coisas mudam, né? Nós estamos aqui falando sobre o mercado imobiliário. Pode ser que daqui 2, 3 anos mude tudo, dinheiro. Isso não existe para o grego. Porque daqui 2, 3 anos o mercado imobiliário para o grego vai estar exatamente onde está, fazendo a mesma coisa. É imutável. Porque tempo é cronos, cronos é Deus, e Deus é eterno, imutável, e daqui 5 anos as coisas estarão como estão. Quem muda? O hebreu. O hebreu é que inventa esse negócio na nossa cabeça de que o futuro é diferente do passado. E que nós temos expectativas de futuro, que o futuro será melhor, e que nós vamos andar para lá, e que nós vamos encontrar um lugar melhor. Tudo isso é hebreu. Vocês percebem que as palavras, quando mudam o conceito, muda tudo na nossa vida. Se eu chegar aqui para todo mundo e falar, olha, daqui 5 anos vocês vão estar exatamente vivendo a mesma coisa que vocês estão vivendo hoje. Se eu tiver bem vivido, eu falo, oh, legal, beleza, continuo bacana. Se eu tiver mal, eu entro em desespero. O grego é isso. O judeu fala o seguinte, Deus vai te ajudar, daqui 10 anos a tua vida tem um propósito. Esse negócio de vida ter propósito só existe na cabeça do judeu. Porque para o grego não tem propósito nenhum. Não vai mudar nada. Que propósito? É como será. O hebreu não. Mudará para melhor. Deus estará me ajudando. Eu vou para Canaã. Esse negócio de ir para Canaã, terra que emana leite e mel. O grego não vai para Canaã. Porque ele está em Atenas, continua em Atenas, e Atenas é eterno. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Nós temos uma leitura científica de um texto que não é científico. Porque não tem ciência para os hebreus, só tem ciência para os gregos. Nós só lemos Gênesis do jeito que a gente lê, imaginando que Deus estalou o dedo e apareceu isso, estalou e fez isso, porque nós pensamos como os gregos. Então, porque os hebreus liam aquilo e não viam nada disso. Então deixa eu só perguntar uma coisa. O que você acha? Você acha que não tem conflito entre a Bíblia e a ciência? Porque eu estou perguntando o seguinte, porque pelo que você está falando, no final da história tem um conflito. Porque Deus criou e a coisa vai morrer. E a ciência não consegue chegar nisso, né? A ciência vai buscar a explicação de todo o processo, né? Sem ter essa mente criadora, né? Porque a ciência faz perguntas que a religião não está fazendo. E a religião está fazendo perguntas que a ciência não está fazendo. A ciência não quer saber se um dia Jesus vai voltar e vai restaurar o planeta e se os mortos ressuscitarão. A ciência não está interessada, não está fazendo essa pergunta. A ciência quer saber o seguinte: se eu pegar um elétron, acelerar esse elétron, eu inventei uma história que existe um elétron, ninguém sabe se existe, na verdade, né?
Eu inventei a história que existe um elétron para bater minhas contas. E se eu acelerar essa coisa que eu inventei a uma velocidade próxima da luz e chocar num núcleo de urânio, o que acontece? Bum! Pô, legal, inventei a bomba atômica, isso me interessa. A religião está fazendo essa pergunta? Não. Não quer saber disso. Se você acelerar um elétron, a religião está falando o seguinte: bom, se você acelerar o elétron e ele fizer bum, o que acontece com as pessoas que estiverem ao redor? Essa é a pergunta da religião. O que acontece com as pessoas que estão ao redor no sentido existencial delas, não no sentido biológico da radiação. Não, a qualidade de vida, a expectativa de vida, se elas se darão bem, se isso é justo, se isso é correto. Essa é a pergunta da religião. A ciência não pergunta isso. Pergunta, ela está feliz de saber que explodiu. Exatamente. Então, elas ao mesmo tempo que elas são distintas, elas coparticipam do mesmo lugar. O lugar da existência humana, da vida humana e do bem-estar geral. Porque a ciência, nós todos aqui estamos com luz aceso. Quem que inventou isso? Foi a Bíblia? Não foi a Bíblia. Né? Quem que inventou o elevador? Foi a Bíblia? Não foi. Um monte de coisas, celular, computador, foi quem? Foi a ciência. Então nós estamos felizes com a ciência. Mas isso resolve a nossa vida? Não resolve. A Primeira e a Segunda Guerra, a guerra da Coreia, do Vietnã, do Camboja, e todas essas guerras, mostraram que a ciência também causa problemas. Então nós buscamos em outros lugares aquilo que complementa a ciência. Então, ao mesmo tempo que complementa, ela colide, porque ela fala para a ciência: tá bom, você descobriu isso, mas não aplica. Porque isso, se aplicar, causa mal no nosso referencial. Aí a ciência fica brava, faz aquele estardalhaço: pô, não pode se meter na ciência. Não estou metendo na ciência. Você pode, dentro do teu laboratório, fazer o que você quiser. Mas fora do teu laboratório, você tem a ver conosco. Com a política, com a filosofia, com a religião e com outras tantas coisas. É aí que a religião tem que achar o seu espaço, a sua linguagem, o que ela tem para dizer. Hoje não. A religião está preocupada em fazer ciência. Está indo para dentro do laboratório. Aí a ciência está falando: sai do laboratório, o teu lugar não é aqui. O que ela está fazendo, no meu entendimento? Não está encontrando a sua linguagem. Porque Deus, quando se apresenta ao homem, o Deus judeu-cristão, o hebreu-cristão, quando se apresenta ao homem, ele não está querendo fazer ciência, ele está querendo prover uma boa vida. Uma boa vida existencial, uma boa vida relacional, uma boa vida íntima, uma boa vida com o planeta. Ele não está querendo decidir se a lei da gravitação universal se escreve assim ou se a evolução se dá daquele jeito. Isso não importa na Bíblia cristã. Não está lá, não tem lugar nenhum. Nós é que inventamos de ler esse negócio lá. Então, ao mesmo tempo, a gente é distante, ao mesmo tempo a gente colide no mesmo universo que chama a vida humana. Entendeu? E o que a gente tem que achar é o que nós temos a oferecer para esse universo da vida humana como vantagem. Nossa religião. Nossa religião. O que nós podemos auxiliar para os homens para que a gente possa viver melhor? E a ciência, você acha que nunca vai entrar na religião, por exemplo? Está saindo da religião cada vez mais. Não, mas, por exemplo, vamos dizer que um cara, um cientista lá de ponta, ele queira saber se o Big Bang foi espontâneo ou se não foi espontâneo, por exemplo. E ele vai fazer essa pergunta um dia. Não é que, talvez, a ciência um dia vai chegar e falar: legal, entendemos que é o Big Bang. Tinha um ovo primordial do tamanho de um átomo de hidrogênio e que um dia decidiu explodir. Puxa, decidiu por quê? Ela vai perguntar isso. Aí a religião vai ficar apavorada: não, isso foi Deus, a gente tem que proteger Deus. Ela vai chegar numa outra pergunta e nessa outra pergunta vai acontecer que mas e quem fez não sei quem? E quem fez? E quem fez? Nós não podemos ficar achando que essa discussão da ciência comprova Deus. Por quê? Porque Deus não está no campo da comprovação experimental. Quem está no campo da comprovação experimental é a ciência. A ciência tem que ter a liberdade de buscar o caminho dela.
nós temos a liberdade de crer. Que aí não entra ciência de jeito nenhum. Não entra ciência e não entra no sentido de que ela não tem perguntas para a fé. E, portanto, ela não tem como obter resposta. Porque a fé sai da possibilidade da medição laboratorial. Esse é um ponto. E ao mesmo tempo que a fé não pode entrar porque se a gente colocar Deus debaixo da comprovação teórica, Deus é inferior à ciência por premissa. Porque se Deus se enquadra, né? Se enquadra na ciência, então a ciência está acima de Deus. Pronto, nós já rebaixamos Deus ao segundo plano. Nós já fizemos Deus participar da natureza. O Deus que era totalmente transcendente, agora é totalmente dependente da ciência. Nós ficamos aguardando a notícia científica para dizer, olha Deus. A gente tem que falar, eu creio em Deus. Bom, a partir de agora, vou viver crendo que aqueles parâmetros produzem uma vida melhor. O perdão, o amor ao próximo, a caridade, uma série de princípios que não são científicos, mas que promovem o bom uso da ciência. Aí eu entro no bom uso, entro com premissas do bom uso. Eu posso ir lá entre os palestinos e os judeus e falar em perdão, porque perdão é cristão. Isso quem inventou foi Cristo, não tinha perdão para os romanos. Caridade não tinha para os romanos e para ninguém. Você sabe por que inventaram a escravidão? Porque antigamente os povos se confrontavam, os vencidos eram mortos e os vencedores vivos. Era essa a premissa. Aí um dia alguém falou o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os vencidos e vamos fazê-los trabalhar para mim. Eles vão pagar com a dor de ter que trabalhar o resto da vida. E eu paro de trabalhar. Então eles inventaram a escravidão como uma forma de reduzir o trabalho do vencedor. O cristianismo fala em perdão aos seus inimigos. É o primeiro que fala em perdão. Ele não fala em escravidão, fala em liberdade igual. Você é meu inimigo, mas você é livre como eu. Isso quem inventou no mundo foi Cristo. Você me ofende com um tapa num lado, perdoa o cara e oferece o outro. Quem inventou isso foi Cristo. Isso é cristão. É único no mundo. Não tem outros lugares. Os outros lugares foram talvez enxertados desse pensamento cristão. Mas essa verdade do amor ao próximo, amar os seus inimigos, perdoar os seus inimigos, orar pelos seus inimigos, isso é cristão. Não tem outro. E só o cristianismo pode oferecer isso. Essa é a nossa fé. Isso a gente tem para ofertar ao mundo. Essa visão de que mesmo o meu inimigo merece viver. Eu tenho que agora tratar essa questão. Mas a coisa está colocada pelo cristianismo. Agora, a questão se o universo começou com Big Bang ou se ele é eterno, deixa os cientistas se divertirem. Isso aí eles se divertem pra caramba, eles gastam dinheiros e tempo e não vão tirar a alegria dos caras. Mas também que ele não tire a minha alegria, porque eles não têm respostas a estas questões da existência mútua entre as pessoas. Que isso, entende? Então não tem pensando filosoficamente na contemporaneidade, cada um fala com uma linguagem distinta. Nós todos falamos português, né? Nós no Brasil. Mas as coisas que eles perguntam, que eles buscam, é como se fosse uma linguagem, a linguagem da ciência. Só buscam coisas da ciência. Não colidem com as minhas buscas e perguntas e respostas, porque o que eu estou falando são coisas da religião, da fé. Agora, ao mesmo tempo, a gente encosta em alguns assuntos, que é a convivência mútua. Quando a ciência vira para o lado da existência, não contra. Ela agora precisa de ser aplicada no mundo da vida. Aí ela encontra a religião. E a religião encontra a ciência também nesse momento, quando um cientista tem fé. Ela não encontra como ciência, mas encontra como cientista. Porque aí vem um outro ponto, né? Não se faz ciência sem uma teoria prévia. O cara não está aqui quieto e falando, vou descobrir tal coisa. E sai e descobre.
Não, ele vem fazendo uma ciência e aquela ciência fala, opa, você não fez essa pergunta ainda. Como, por exemplo, quem fez o ovo primordial estalar? Alguém vai fazer essa pergunta. Mas essa história do Big Bang é a teoria prévia. E vai levantando hipóteses. Vai levantando hipóteses, vai falando, opa, ninguém perguntou como que o ovo estalou, vou perguntar. Então ele tem uma teoria que chama Big Bang. Porque um cara que não tem a teoria do Big Bang nunca vai fazer a pergunta do ovo estalado. Só vai fazer quem está no Big Bang. Aí esse cara vai buscar a resposta. Mas esse cara é um cientista. Você sabe quem inventou a história do Big Bang? Foi um padre. Em 1920, um padre, não sei da onde, falou o seguinte, vou inventar, pesquisando, lendo Einstein, lendo não sei o que, falou, pô, eu tenho a intuição que todo o universo um dia era um ponto, e ele que inventou essa história da massa primordial. Aí ele mostrou para o Einstein, outro dia eu estava vendo isso na televisão, o Einstein falou assim para ele, a tua matemática é perfeita, a tua física eu dou zero. Por que ele estava falando? Os teus cálculos realmente têm uma lógica, mas as premissas metafísicas, filosóficas que baseiam esses cálculos, ou seja, as verdades, os valores, as crenças que ele tinha, que levavam àquela leitura ou aquele desenvolvimento teórico, eram muito frágeis para Einstein. Por quê? O que Einstein pensava? Nós estamos falando em Einstein. Ele pensava, o universo é finito e estático. Ele pensava que nem Aristóteles. 2000 anos depois, o padre é que falou, não, eu penso como um cristão. Existe evolução. O tempo muda as coisas. Veja, nós estamos falando de duas leituras tremendas. Que o tempo é estático, que as coisas estão paradinhas onde estão. Contemporâneo. Estou falando de 1920, 25, 30. E ele falou, não, o tempo é linear, muda. Portanto, se eu voltar ao tempo, vai ter um ovo. Aí o Einstein brigou com ele e tal, mandou ele passear, porque era um menino que estava pensando besteira lá. 50, 60 anos depois, é a teoria que hoje toda a ciência da física aceita. Mas por quê? Ele tinha uma concepção teórica prévia. O tempo é linear. Einstein pensava como um grego. O universo é limitado, finito e estático. Isso mudou toda a história da física. Então, dentro da física, um cara que é religioso mudou a física. A fé dele entrou na física, mas não como instituição de fé. Ele entrou como cientista que crê. Esse cientista que crê carrega uma bagagem de algumas premissas da fé, que permitiu que ele desse um salto teórico, que o outro que não tinha a mesma concepção não deu o salto. Não é melhor nem pior. Simplesmente um conseguiu, porque tinha uma premissa, o outro não. Nesse sentido, a fé entra na ciência, mas não entra pelo caminho, pela porta da frente. Entra como cientista, entra como alguém que tem outra bagagem e que ali vai fazer uma costura diferente. Então a fé não entra colidindo, ela entra com suposições. Ele supõe, não provou, tá bom, não foi minha fé, fui eu como cientista. Deu certo, legal, também não foi minha fé, foi minha suposição como cientista. Só que eu como cientista sou um homem que crê. E aí isso muda as minhas possibilidades de perguntar coisas. E o outro muda de outro lado. Então, nesse sentido, a fé e a ciência podem conviver. Porque nenhuma das duas está falando em verdades absolutas. Estão falando em totais. Estão falando em possibilidades de uma existência melhor. Eu acho incrível assim que como o cientista mesmo, para valer, ele pode não crer em Deus, né? Porque ele, sendo um cara de ponta, por exemplo, um cara que estuda, sei lá, o corpo humano, sei lá, né? Ele, como é que ele não vê uma inteligência, né? O ser humano espontaneamente, assim, sem uma inteligência por trás, ou o universo, ou a microquímica, a microbiologia e tal, os caras
entram tanto no assunto que chega uma hora que eles ficam sem respostas, né? Sim, mas a ciência se faz não sem resposta. Nós é que, eu acho, para você fazer ciência tem que ser ateu. Naquele exato momento você está fazendo ciência, porque senão você esbarra num problema e você joga para Deus. Então você tem que chegar para Deus e falar o seguinte: Senhor, eu creio no Senhor, mas aqui eu vou fingir que eu não creio. Por quê? Porque cada problema que eu não consegui, ele continua em aberto. Eu não posso esconder isso atrás do Senhor. É como a história. O que foi? Tinha um ovo. O que fez o ovo estar lá? Se eu falar foi Deus, eu não vou buscar a pergunta. Foi Deus. Deus foi lá e fez clique. Pronto, acabou a ciência. Agora se eu falar não foi Deus. Vamos buscar fazer uma pergunta e buscar uma resposta. Nesse momento eu sou ateu. Porque eu estou dizendo, não tem Deus. Então alguma coisa aconteceu. Então eu acho que o cientista tem que viver como um ateu enquanto cientista. Por mais que creia. Porque ele vai ter que fazer perguntas descartando a hipótese de Deus, mesmo crendo que Deus está ali. Então, nesse sentido, eu acho que ele esbarra muito no ateísmo e até se torna ateu, né? Por costume, por hábito. Mas a ciência é ateia nesse sentido. Ela não tem compromisso, ela, pelo contrário, tem que ter um compromisso de não se esconder atrás de Deus. Ela tem que ir mesmo perguntando até achar a resposta. Num lugar na Bíblia fala que Deus pode ser visto pela sua criação, né? E eu vejo isso muito mesmo, né? Porque como esse padre, ele viu Deus no Big Bang. Né? E está certo. Por isso que a gente tem falado aqui, vamos ver Deus em todas as situações, porque no sorriso de um filho eu posso ver Deus, o outro pode ver simplesmente mudanças físicas ou um sorriso, mas sem Deus. Nós vemos Deus. Eu acho que a experiência, principalmente a experiência no Velho Testamento, por exemplo, o cara ia para uma batalha, vencia a batalha e falava, Deus esteve aqui conosco. Ele não ia muitas vezes para a batalha porque Deus estava com ele. Ele encontrava com Deus lá. Deus era um encontro. Ele conhecia Deus na situação histórica. Acho que a gente tem que ser um pouco assim em tudo na nossa vida. Nas nossas relações a gente parte do pressuposto de Deus, sim. Motivação de Deus, o Espírito de Deus. Mas ao acontecer a coisa, eu encontro Deus. Né? Então, e eu acho que a natureza é mais uma coisa. Eu olho para o céu estrelado e falo, como é possível um planetinha desse tamanho num lugar que é infinito? Você já parou para pensar nisso? Às vezes eu fico vendo o Discovery e vejo aquelas imagens do universo e que aí eles mostram não os planetas e as estrelas, mas as galáxias. E milhões de galáxias como se fossem, né? Como se fossem pequenininhos pontos de luz. Né? Milhões de pontos de luz que são galáxias. E cada galáxia daquela tem milhões. Putz, eu falo, não cabe na minha cabeça. E isso, como é um Big Bang, isso está aqui. E o que está aqui? O que seria o para lá das galáxias? Não cabe na minha cabeça. Eu falo, meu, só pode ser Deus. Eu vejo aquilo, o cientista não vê isso. Porque ele não pode ver isso, porque senão morre. A ciência deixa de ser ciência e ela se estagna, torna um ser. Ela trava. Nós é que temos que falar, puxa, é Deus. Mas ele tem o dever de não falar é Deus. Né? Eu vejo assim. Então eu não vejo um conflito. Um conflito que um tem que extinguir. O Kant usa uma imagem. Um tem que estar certo, outro tem que estar errado. O Kant usa uma imagem que é muito bonita. Ele diz o seguinte, que muitas vezes nós entramos nos conflitos como quem quisesse a paz dos cemitérios. Né? O que é a paz do cemitério? Eu entro e mato o outro.
Então eu tenho paz no meu conflito por extermínio do opositor. E isso é uma mentira, porque eu não consigo, não existe essa paz do extermínio. Porque eu só tenho cemitérios, eu sou o único ser humano na Terra. Eu, como o único ser humano na Terra, não vivo. Então o que eu tenho que fazer? Preservar o meu inimigo. E eu acho que isso vem do cristianismo. Quando Jesus fala, se te derem numa face, oferece o outro. Ele não diz, se te derem numa face, enfia a faca. Por quê? Porque você matou o teu inimigo, você ficou só. Agora, se você apanha numa face e você fala, agora eu tenho que vencer esse sujeito. Ele é o meu inimigo, oba, tem um inimigo para vencer. Porque no momento que eu tento vencer o meu inimigo, eu me torno melhor. Porque eu tenho que ser mais forte do que fui antes, para poder agora dar o tapa na cara do cara. Então eu venço o meu medo, eu venço a minha covardia, venço a minha limitação física, venço tudo aquilo que me fez tomar um tapa na cara. E aí eu não mato o inimigo, eu preservo. Porque eu dou a chance dele ser melhor também. Que agora é ele que tem que melhorar para dar um tapa na minha cara. E a gente fica nesse jogo. Então eu vejo a ciência assim. Ela me deu um tapa na cara, na modernidade, legal. Eu, como fé, não vou me acuar e ficar me guardando. Vou para a briga. Agora eu vou para a praça e vou falar da ética, vou falar do respeito humano, da necessidade do amor, do perdão, da caridade, de olhar os excluídos. Isso é fé. A fé tem que se levantar contra um estado de injustiça social. Então eu fui para o campo de batalha e falo, tá bom, você me deu um tapa, mas agora eu vou te dar outro. O que nós estamos falando é, Maranata vem Senhor Jesus, vamos embora. Porque esse mundo jaz no maligno. O que eu estou fazendo? Estou me acovardando e estou fugindo. E quando Jesus ensina, enfrenta o teu inimigo. Mas mantenha vivo, porque é ele que te faz forte. Então eu não tenho uma guerra, eu tenho um inimigo que eu tenho que vencer, mas não para destruir. Você vê que a minha hipótese é mude a pergunta, mude a visão que você tenha do seu inimigo, e você vai ver que ele é o maior dos seus amigos, porque é ele que te faz forte, ele que te faz querer correr mais rápido, nadar mais rápido. Não é? Estamos nas Olimpíadas, se eu sou o único a correr numa raia de 100 metros, eu chego em 20 segundos, ninguém fala nada. Mas se eu tenho um cara que bate em 9, eu tenho que fazer menos. Ele é o meu inimigo, eu tenho que vencer esse cara, mas se ele não existe, eu não consigo ser melhor. Eu vou continuar correndo em 20 segundos, 100 metros. Mas a presença do meu inimigo faz que os 20 segundos caia para 15. Eu venci uma barreira, eu tentei. Eu acho que é isso que a fé tem que aprender. A ciência está aí para nos fazer melhor. E não para a gente ficar brigando com a ciência. Você é mentirosa, você fala isso, mas não é assim, aí a ciência ataca. Mas a ciência também não tem mais autoridade de dizer a verdade, porque ela mesma esgotou a verdade. Ela negou a verdade dela. Então ela também tem que respeitar a religião. Isso o cientista ainda não está sabendo fazer. E o religioso também. Estão brigando, quando na verdade todos queremos a mesma coisa. Viver melhor. Então eu vou falar sábado isso. Melhor. Tentar mudar a pergunta na cabeça daqueles jovens. Falar, faça uma pergunta nova e você vai ter uma resposta nova. Não fica na mesma pergunta. A mesma pergunta já não existe. Ninguém está fazendo essa pergunta. Só os bobos. Quem parou para pensar, mudou a pergunta.